Então, em cima dessa questão do sistema de proteção social dos militares, que é o que a gente chama no meio civil de previdência, Ele não entra no INSS, né? não. Mas o que a gente precisa saber? Primeira coisa, existe uma contribuição, um desconto que é retirado do contra-cheque do militar. Não é nada gratuito, né? Às vezes se vende a ideia aí, por exemplo, da questão da pensão das filhas, que estão onerando os cofres, que não pagaram nada, estão recebendo pensionamento. Não é bem assim essa história. É isso, a gente quer tirar dúvida, realmente. A gente vai falar já sobre isso. Então, da mesma maneira que a pensão por morte do INSS é uma pensão vitalícia, a pensão por morte do militar deixado para a esposa ou para o esposo também é. Sim. Ela decorreu de descontos mensais efetuados no contra-cheque desse militar para que ele possa deixar esse pensionamento. Então, ele pagou por isso, assim como o contribuinte do INSS paga para deixar uma pensão por morte na eventualidade do seu óbito. Tá? Então, funciona da mesma forma. Com a diferença, inclusive, que o desconto que o militar sofre é um desconto substancial. Quando a gente está falando, por exemplo, da tão criticada filha titular de pensão vitalícia, esse desconto chega a 13,5%. Aí você soma mais 27% que já tem de imposto de renda. Olha como que isso pesa dentro de um contra-cheque. Mas isso não está um pouco ultrapassado pelo nosso... Porque fazia sentido antigamente, porque eu tô falando que ainda continua essa questão de pensão para filha. Não. Mesmo maior, não continua? Não continua. É essa a grande confusão que as pessoas fazem. Então, assim, a pensão vitalícia para as filhas, ela foi extinta pela medida provisória 2215 de 2001, mas, na verdade, a revisão é de 2001, então, a partir de 29 de dezembro de 2000, se extinguiu esse direito. Mas toda vez que uma norma nasce, ela está apta a gerar eventos futuros. Sim, né? Entendi. A gente tem lá o artigo 6º da LINDB, a gente tem que respeitar o direito adquirido. Então, quando a medida provisória, que é chamada de MP do Mal, ela reestrutura a carreira militar e ela extingue uma sequência, uma série de direitos, ela extingue o direito do pensionamento vitalício para a filha. Mas a gente não pode deixar de pensar naqueles militares que já integravam os quadros das Forças Armadas nesta época. Então, foi necessário criar uma regra de transição, que está lá no artigo 31. Então, essa regra de transição, ela diz o seguinte: aqueles militares que já integravam os quadros das Forças Armadas até 29 de dezembro de 2000, além da contribuição habitual para o fundo de pensão militar, para deixar a sua pensão militar e para receber os seus proventos de inatividade, ele pode optar por fazer uma contribuição adicional de mais 1,5%, assegurando a manutenção dos direitos que continham na redação original da Lei de Pensão Militar. Então, aqueles militares que já integravam os quadros, que optaram por fazer essa contribuição adicional, eles permanecem com o direito de deixar esse pensionamento para a filha. Mas qualquer militar que tenha ingressado nos quadros depois de 29 de dezembro de 2000, já ingressou sem deixar esse direito de pensionamento vitalício. Não tem nem a opção de contribuir. Não tem opção. O direito foi extinto. Mas para preservar o direito adquirido, existe uma regra de transição. Porque eles já vinham contribuindo antes, né? Já vinham. Aí permaneceram contribuindo para manter esse... Passaram a contribuir de forma adicional. Entendi. São dois descontos que eles sofrem no contra-cheque, para deixar essa pensão vitalícia para filha. Então, a tendência é que vai se extinguir à medida que esses militares e essas filhas, né, os anos forem passando, esse direito ele vai ser Mas totalmente é só para extinto. filha solteira ou... É para filha de qualquer condição. Então, solteira, divorciada, desquitada, concursada, viúva. Casada, não? Casada, inclusive. Porque existiu uma alteração em determinado momento que colocou a condição de que a filha ostentasse o estado civil de solteira para receber esse pensionamento. Mas foi julgado inconstitucional essa alteração, então passou na verdade, continuou vigorando a redação original, lá do artigo 7º da Lei 3765 de 60, que é a Lei de Pensão Militar, que traz essa questão que é a filha, de qualquer condição. Então, não essa questão que recebo muitas perguntas nesse sentido. Eu sou filha de militar, eu tenho uma pensão, vou perder a minha pensão se casar? Não vai perder a pensão, tá? Se for filha de militar de carreira. Por quê? Porque existe uma confusão que se faz
com os dependentes dos ex-combatentes. Que existe uma legislação à parte que cuida desse direito, dessa relação. Então, se você for filha de militar de carreira, você pode casar e não perde a pensão. Mas se você for pensionista de um ex-combatente, você só tem direito ao pensionamento se você for solteira. E se você tem já essa pensão militar, você pode acumular com uma aposentadoria sua, por exemplo? Pode acumular, tá? Existem as regras de acúmulo lá no artigo 29 dessa Lei 3765/60, que é a Lei de Pensão Militar. Existem 2 redações sendo aplicadas, inclusive em razão dessa medida provisória que eu mencionei, né, do 2215-10, por conta da regra de transição. Então, se o militar contribui com 1,5%, vai aplicar a redação original, que tem as regras específicas de acumulação, podendo acumular 2 pensões militares, ou uma pensão militar com uma pensão de cargo civil, uma pensão militar com proventos de aposentadoria ou com vencimentos de cargo público. E a redação atual, ela prevê a possibilidade de acúmulo de uma pensão militar com a de outro regime, ou com vencimentos de cargo público, ou com aposentadoria. Sempre 1 mais 1, tá? Quase nunca 3, mas como no direito tudo depende, existe a exceção também que permite a tríplice acumulação, que são 3 vencimentos. Mas isso é só para militar federal, né? Isso tudo é para militar federal, porque cada estado tem a legislação própria apta a reger os seus militares, os seus policiais militares e o corpo de bombeiros. Então, isso tudo que a gente está falando, da 3765/60, a gente está falando especificamente para essa categoria que são os militares das Forças Armadas. Entendi.